Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Sales do canal Licitação Descomplicada, trazendo uma questão que é nossa velha amiga. São as hipóteses nas quais a licitação ela não consegue prosseguir. Temos 5: deserto, anulado, revogado, fracassado, prejudicado. Fato é que são velhos, mais que conhecidos. Mas e para a modalidade pregão? Eu posso aplicar a licitação fracassada? É uma questão mais do que recorrente, muita gente me pergunta. A resposta é sim, posso aplicar. Mas vamos com calma? Vamos lá ver? Analisando cada um deles. Anulação e revogação é ato exclusivo da autoridade competente, tá bom? Está lá na Lei 8666 de 93, no artigo 49, a autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente e devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. É muito comum, por exemplo, quando eu preciso destinar reserva orçamentária, porque, claro, ela já estará vinculando a pretensão de ônus financeiro futuro para casos de emergência e que foram causados por caso fortuito, força maior, não previsíveis pela administração pública e que são necessários para garantir a preservação da segurança de pessoas, equipamentos públicos, equipamentos privados. Então, às vezes acontece, dependendo do tipo de licitação, se eu puder esperar aí 2, 3 meses para retornar àquela programação da administração pública, é possível ter que revogá-la primeiro para destinar esses recursos a uma contratação emergencial e depois retornar à programação normal da administração. Agora, quando eu estiver em caso de anulação, é dever da administração, seja dela própria, de ofício ou por provocação de terceiros, pelo próprio pregoeiro, pregoeira, ou pela sociedade, via representação, denúncia, sempre quando identificado ilegalidade e deve, aqui está dizendo específico para a questão da anulação, mas qualquer um dos dois sempre estarem acompanhados de parecer escrito devidamente fundamentado. Existe uma jurisprudência muito interessante, Tribunal de Contas da União, é o Acórdão 1955/2014 do plenário, olha o que ele diz, que é recomendável que o pregoeiro, diante de indício de anormalidade na disputa também, né, como ausência de lances para muitos itens e bens e serviços ou de comportamentos das licitantes que indiquem simulação de disputa. Tem um caso muito que está sendo conhecido como o caso Coelho. É aquele que as licitantes, uma licitante apresenta valor muito baixo e ela está ligada a uma segunda parceira em conluio que fica no segundo lugar. As demais acreditam piamente de que é real aquele valor, acabam se sentindo desestimuladas e desistem de participar da competição na fase de lances. Essa primeira colocada, ela não tem documentação, acaba sendo inabilitada e abre espaço para sua empresa em conluio segunda colocada. Então, hipóteses como essa, por exemplo, suspenda o pregão e encaminhe a questão para avaliação da autoridade superior, para que se examine a possibilidade de revogar ou anular o certame e ou instaurar processo administrativo para apurar a conduta das licitantes em deferência ao princípio da competitividade. Muito interessante, vale a pena essa leitura. Deserto. Licitação deserta é aquela que não acode interessados na licitação anterior e essa licitação, justificadamente, ela não possa ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas neste caso todas as condições pré-estabelecidas. Aqui muita cautela. Alguns colegas acabam, porque está chegando no final do ano, eu tenho lá recurso orçamentário, reserva financeira, e eu tenho urgência, eu não consigo abrir um novo procedimento de licitação. Muita cautela aqui, né? Tem o seu tempo, o seu passo. Não é muito uma justificativa plausível para se deixar tudo para a última hora e
inibir a realização de procedimento licitatório. Uma questão que é muito importante observar é que não é porque eu não tenho participante, e aqui é muito imperioso na modalidade pregão, justamente por conta da fase de lances, eu sempre vou ter uma licitação deserta, nem sempre. Eu preciso verificar se eu realmente não tenho proposta válida. Né? Mesmo que proposta não válida, eu já tive um participante, essa licitação será qualquer coisa, prejudicada, fracassada, algo do gênero, mas jamais uma licitação deserta. Fracassada, quando todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, todas as propostas desclassificadas, a administração, olha lá, aqui é poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou outras propostas escoimadas, livres das causas referidas neste artigo, facultada na modalidade convite a redução do prazo para 3 dias úteis. A modalidade pregão, como se aplica apenas de forma subsidiária, o prazo é igual aos mesmos 8 dias úteis para a devolutiva aos participantes. E aqui, alguns pregoeiros pregoeiras acabam entendendo por bem reabrir essa licitação pregão. Vai depender do caso em concreto. Fato é que eu aplicando essa hipótese da licitação fracassada, eu tenho diferença em questão de momento, se eu tiver numa licitação pregão presencial ou numa licitação pregão eletrônico. No pregão presencial, eu consigo, em qualquer parte das fases de classificação, exceto dentro da fase de lances. Então, na primeira fase de classificação sumária, na adequação da proposta com o edital, eu até consigo, né? Elas retornam com novas propostas e eu dou sequência à minha licitação. Ou pós-lances, eu só não vou conseguir se depois de abrir uma das propostas classificadas, eu verificar que todas elas não convenceram a execuibilidade. Então, se inexequível, não vou conseguir. Se o valor tiver superior ao mercado, mesmo eu repetindo a pesquisa de mercado, já tem um vídeo nesse sentido, vou deixar ele aqui embaixo para ficar fácil para vocês. Mas, se eu tiver nesse caso, talvez eu até possa conceder. Quem sabe, numa reflexão de 8 dias úteis, essas empresas elas acabam cedendo e abaixando esse preço, chegando aqui dentro do que seria o confortável para a administração. Por quê? Porque está abaixo do meu mercado. Agora, no pregão eletrônico, eu não consigo a fase de classificação porque eu não sei quem é quem. Eu só vou saber, de fato, quem são os participantes para aquelas propostas quando eu estiver na fase de habilitação. Por isso que a habilitação eu consigo no pregão tanto presencial quanto no eletrônico. E cuidado aqui, se eu tenho 4 participantes, eu preciso abrir os documentos das 4 e ter certeza de que faltou documentação nos 4 participantes. Senão, eu não vou estar na hipótese do artigo 48, parágrafo 3º. Eu trouxe uma jurisprudência para elucidar, muito interessante também, vale aqui a leitura. É o Acórdão 3233 de 2012 da Primeira Câmara Tribunal de Contas da União. Era um pregão eletrônico, 2 participantes desclassificadas por ausência de documento. O documento, na fase de habilitação, era a cópia ou arquivo contendo o acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege a categoria profissional ou informação do sindicato pertinente. O Tribunal de Contas da União diz que era plenamente possível, se não que era um vício absolutamente sanável, porque existia o documento na internet, mas ainda que em devolutiva, era plenamente possível ser declarado fracassado, aplicando o artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8666 de 93. A primeira colocada teve o recurso rejeitado, improvido. A segunda colocada, ela foi contratada pela forma de contratação direta, com fundamento no artigo 24, inciso 5, que é da licitação deserta. Jamais seria deserta, galerinha. Aqui, vejam, existiam
propostas válidas, 2 participantes, então seria qualquer coisa menos deserta, né. Ela deu por deserção, ilegalidade nessa contratação com aplicação de multa. Prejudicada é qualquer uma dessas licitações. Ela pode ser declarada, tanto quanto a deserta e a fracassada, pelo próprio pregoeiro, pregoeira, né. E o prejudicado é o gênero, né, pode ser deserto, pode ser fracassado, ou as hipóteses indicadas ainda pelo pregoeiro, pregoeira, declaradas pela autoridade competente, anulado ou revogado, como qualquer outra hipótese que não se encaixe em nenhuma dessas figuras. Por exemplo, extinção do objeto. Sem querer, eu já tinha aberto, essa licitação no sistema eletrônico, abri no outro sistema, ou abri no mesmo sistema e não sabia que tinha 2 pregões, andando em conjunto, né. Ou, por exemplo, lance superior ao valor de mercado, até poderia ser aqui fracassado, mas eu entendi que já é prejudicado de imediato, vou abrir novamente o pregão. Lance comprovadamente inexequível, não tem outro jeito, não vale a pena ser fracassado, eu abro uma nova licitação pregão, né. Bom, acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. A resposta, portanto, é plenamente possível, sim, ser aplicado a licitação fracassada para a modalidade pregão. Só naquelas cautelas, quando eu estiver no pregão presencial e no pregão eletrônico. Até a próxima.